Fala gurizada, bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre fosforilação oxidativa, parte 2. Bora pro vídeo. Então tá, gurizada, primeiramente, esse vídeo só vai fazer sentido se você assistir o último, então corre lá para se atualizar. Por quê? Porque aqui a gente vai falar o quê? Da segunda fase da fosforilação oxidativa. A gente consegue dividir essa etapa em duas fases. Uma de fosforilação, que é a desse vídeo, e uma de oxidação, que já foi falada. Quando a gente oxida aquele monte de coenzimas reduzidas lá no ciclo de Krebs, NAD para NADH, FAD para FADH2, a gente permite a transferência de elétrons através da cadeia respiratória. E o resultado final dessa cadeia é criar um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons formado permite com que a gente execute a fase 2, que é a síntese de ATP, a partir da onde de um ADP mais um fosfato. E nesse vídeo a gente vai entender como isso funciona. Então vamos lá, a gente já está partindo de um gradiente de prótons. O próton em questão é o hidrogênio. Eu cheguei a comentar no último vídeo, mas a questão é o seguinte, por que a gente forma um gradiente de prótons e esse gradiente é entre quais compartimentos? Lembra disso, a gente está na mitocôndria. E aí a gente tem dois compartimentos, a gente tem a matriz mitocondrial e a gente tem o espaço intermembrana. Você viu que a gente acumula íons hidrogênio dentro do espaço intermembrana, que a gente quer que o gradiente flua daqui para cá. E quando a gente aumenta a quantidade de prótons aqui, a gente aumenta a carga geral desse compartimento, não é mesmo? Então ele passa a ser bem mais positivo do que a matriz mitocondrial. E essa é a força protomotriz. Mas se a gente pegar esse nome e dividir ela, a gente consegue entender que motriz está falando ou lembra pra gente de motricidade, de movimentação, correto? E essa força, ela fala justamente de um gradiente. Fica redundante se eu ficar falando isso toda hora. Mas qual gradiente? Né? Que tipo de gradiente? E a gente tem dois. Aqui a gente está falando tanto de gradiente elétrico quanto gradiente químico. E como a gente pode enxergar isso daqui? O gradiente elétrico é justamente a diferença de carga. Então, se a gente tem um lugar bem mais positivo e um lugar bem mais negativo, a gente tem um potencial entre esses compartimentos. Fechou? A gente está criando aqui um potencial de membrana. E o químico é relativo à concentração. É o gradiente de concentração de determinado íon, de determinada molécula. Nesse caso, é o do hidrogênio. Então, veja, ele está muito mais concentrado no espaço intermembrana. E aí, olha uma curiosidade. A membrana interna da mitocôndria, ela é totalmente impermeável, exceto em um lugar, exceto através de uma proteína. E a gente chama essa proteína de ATP sintase. A ATP sintase eu representei ela bem grande aqui para vocês. Então vamos colocar aqui, ó, ATP sintase. E se você é bem atento, você percebe que eu desenhei ela mais bonitinha aqui. E o que vai acontecer? Se é o único poro na membrana, é justamente onde esses íons vão passar. Então eles entram aqui e aí eles saem aqui, certo? De modo geral eu vou fazer assim, mas tem todo um mecanismo que ocorre aqui dentro. Vamos entender. A gente está falando de síntese de ATP. Onde que está o ATP nessa proteína aqui, nessa enzima aqui? A gente consegue dividir ela em duas porções. Para facilitar, a gente chama de F0 e F1. O F0 é o que a gente chama de porção motora dessa proteína. E essa daqui é uma porção estática. Por quê? Porque quando entra um próton aqui, ele permite a rotação, é como se fosse literalmente um motor. Então a gente bota energia e ele gira. E aí ele permite a criação de uma energia nessa porção estática que libera um ATP formado para a gente. Mas da onde surge esse ATP? Essa porção F1 ela é formada por dois tipos de proteína. A gente tem proteínas alfa e proteínas beta. As subunidades beta
é onde a gente tem o ADP e um fosfato. Mas olha que curioso, a gente tende a achar que quando entra um próton aqui, ele gira, essa daqui gira junto, forma um ATP e libera, mas na verdade não. Varia muito de referência, mas tem livros que trazem pra gente o seguinte: esses dois componentes, eles já se unem e formam ATP na própria proteína. O que eu quero dizer com isso? A gente já tem ATP pronto naquela subunidade. Ele está ali, paradinho, mas ele não se solta, porque ele tem uma afinidade muito grande. Aí a gente precisa que entre um próton aqui, converta energia eletroquímica em energia mecânica, e aí a gente libera esse ATP por afinidade. Então é como se a gente quebrasse essa afinidade. Entra um próton, essa porção gira, e aí pela presença do próton aqui, a gente consegue soltar esse ATP. Deu de entender? E aí, novamente, a gente tem a ligação de ADP mais fosfato e vai formando ATP, a gente só vai liberando eles, certo? Então é basicamente isso, esse ATP a gente libera depois dessa conversão de energia. Mas esse conceito de energia é bastante interessante, então vamos anotar isso daqui. A gente tem inicialmente o quê? Uma energia eletroquímica, justamente pela presença abundante de íons hidrogênio. E depois ela é transformada em energia mecânica, quando ela permite a rotação dessa estrutura. Então é literalmente como se ele fizesse isso daqui, ó. Ele dá um giro e essa energia mecânica é convertida em energia química, com a liberação de ATP. E gurizada, parece que é muito complexo, mas na verdade não é, cara. Pra ser bem sincero, acabou. Mas vamos fazer sentido no negócio? Porque senão, a gente estudou tudo isso para chegar nisso aqui, né? A gente já sabia desde o início que a glicose que entra na célula produz ATP. Você só não conhecia esse processo. Mas quanto de ATP é formado? Você lembra que lá no ciclo de Krebs, e eu estou contabilizando a transformação de piruvato para acetil-CoA, a gente tem a síntese de 8 NADH. Então vamos anotar isso daqui. 8 NADH mais o hidrogênio. A gente tem a síntese também de 2-FADH2. O que eu quero? Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque agora a gente vai falar do saldo energético final do metabolismo da glicose. Isso aqui é absurdo de importante. A gente tem uma equivalência de determinada coenzima para determinada quantidade de ATP. E a gente encontra, esse valor varia na literatura, mas a gente consegue pegar um NADH e equivaler ele de 2,5 a 3 ATPs. Enquanto o FADH2 ele representa para a gente de 1,5 a 2 ATPs. E aí já deve ter perguntado para você por que o ciclo de Krebs, por que a fosforilação oxidativa é importante para sintetizar ATP. Porque tenha noção, a gente transforma 8 NADH e vamos jogar aqui para o máximo, certo? 8 vezes 3, 24 ATPs só aqui. Beleza? Mais 4 ATPs só aqui. Então só aqui, cara, a gente tem 28 ATPs formados. Entendeu a importância disso aqui? Entendeu por que uma via aeróbia é muito mais eficiente no nosso organismo para sintetizar energia? Olha que absurdo isso aqui é muito importante. Porque fora isso aqui, a gente tem o que mais? A gente tem mais 2 NADH lá da glicólise. Lembra? Então a gente tem mais 2 NADH e a gente tem mais 4 ATPs. 2 lá da glicólise e 2 lá do ciclo de Krebs, quando a gente pega um GTP e transforma em ATP, não é mesmo? Então, no final, se a gente fizer o somatório de tudo, e isso eu estou levando em conta os valores maiores, tá? Tem livros que só se baseiam nos valores menores, mas como eu quero impactar você, eu vou trazer o NADH para 3 e o FADH2 para 2. Então aqui, você já viu que a gente tem 28 ATPs, mais 6, correto? Então, 2 vezes 3, 6. Aí a gente tem 28 mais 6, 34. Ponto. Mais 4, 38. Então, tu vê isso, cara. A gente consegue sintetizar de 28 a 38 ATPs
Varia do livro que você está lendo. Varia de como ele traz isso para você. Mas a gente tem uma grande síntese de energia nesse processo. Eu não estou falando só do ciclo de Krebs, tá? Estou pegando desde a glicólise. Gurizada, então é isso, é esse o vídeo, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. E se eu esclareci, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha se você gostou, fechou? Valeu e até o próximo vídeo.